Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Estimados organizadores da 16ª Jornada Intelectual Virtual em Pesquisa Científica, situada na cidade do Porto, em Portugal. Queridos, é uma alegria poder aqui estar participando desse momento e partilhar com vocês o resultado da minha pesquisa, que gerou o artigo científico com o nome Estratégias Psicopedagógicas para Promover a Inclusão. Sabemos que a inclusão é uma realidade do nosso tempo e como as escolas têm se esforçado para poder trazer todas as crianças, independente das suas condições, para dentro do ambiente escolar. E aí nós temos autistas, nós temos pessoas com TDAH, nós temos pessoas com TOD, nós temos pessoas com alguns limites, e intelectuais, mas todos ali juntos, numa mesma sala de aula, numa mesma realidade, numa mesma comunidade escolar. E aí tudo nasce de uma pergunta: como promover essa inclusão? Quais estratégias nós podemos aí favorecer para que a inclusão seja feita? E aí nós vamos pesquisar exatamente aqui como que se dá a questão da dimensão psicopedagógica nessa dimensão da inclusão. E é interessante nós partirmos do pressuposto de que não basta o aluno estar na sala de aula. É necessário que nós possamos transformar ele num sujeito do seu aprendizado, um sujeito de todo o caminho pedagógico, que ele irá fazer desde a sua entrada na escola até aonde ele consiga ir, quiçá na faculdade, num curso superior, num curso técnico. Então todo esse caminho a gente vai precisar aí dos recursos ou os recursos psicopedagógicos para que nós possamos assim desenvolver esse nosso aluno, esse nosso estudante, em prol dele poder amadurecer o seu caminho, o seu aprendizado, a sua forma de lidar com todas as dificuldades que ele carrega, mas tudo isso em vista de um aprendizado. Então não basta a gente colocar o aluno na sala, é necessário que ele tenha meios para que ele possa desenvolver. E também não basta a gente dar conteúdos, é necessário que esses conteúdos eles sejam passados de uma maneira que eles possam captar, dentro de condições que eles tenham, para eles poderem se desenvolver como alunos, como pesquisadores, como pessoas que estão aprendendo e aprendendo conteúdo. E mais do que isso, desenvolvendo formas elaboradas de poder transmitir esse conteúdo, mostrar que aprenderam e, sobretudo, transformando isso em vida, em recursos que realmente eles consigam ter acesso no seu dia a dia. Então, a gente vai partir dessa problemática, do aluno em sala de aula e da maneira como nós queremos que ele esteja, de uma maneira inclusa, inclusa nesse processo educativo. E aí é necessário a gente fazer uma análise, do aluno como aquele que aprende, como estudante, como aquele que está desenvolvendo, considerar os aspectos cognitivos, emocionais e sociais, lembrando sempre que não é só uma questão de aprender, mas a forma como esse aluno vai aprender e como ele vai transformar esse conhecimento de maneira que se torne sociável, algo que transforme o seu dia a dia, que ele manifeste na sua vida cotidiana. E a busca pela a reconstrução de relações entre o estudante e o conhecimento, que é algo extremamente importante, que ele tenha um link com esse conhecimento, que ele possa se sentir, se ver, se colocar na perspectiva do aprendiz,
E aí a gente, transformando tudo isso, a gente quer ver como que as estratégias psicopedagógicas, elas favorecem a inclusão, né? Como que há um link entre o aluno, o professor e o conhecimento, e especialmente como essa educação ela pode ser um pouco mais humanizadora nesse processo, sobretudo dessas nossas crianças neurodivergentes. E aí é interessante partirmos da questão das estratégias, primeiro lembrando sobre a questão da mediação psicopedagógica, né? A psicopedagogia, ela é uma mediação. Ela não tem vista em si, mas ela é uma facilitadora para que o professor e o aluno e o conhecimento que ele precisa adquirir possa ser algo que favoreça nesse processo de ensino-aprendizagem, como uma construção, e não só como algo que nós vamos depositar ali conhecimento nessa criança. Por isso que é uma mediação. Depois, é extremamente importante partir de uma escuta e um acolhimento. Escutar o aluno, escutar as suas dificuldades, favorecer um vínculo com este aluno, em vista dele poder ser reconhecido como parte dessa sala de aula, como parte dessa instituição educativa, mas, sobretudo, não só um vínculo, mas que ele se sinta parte de todo o processo de construção. E aí isso é necessário, escutá-lo, ouvir a história, ouvir quais são as suas dificuldades que ele carrega e acolher esse processo para que isso se transforme numa força vital para que as estratégias possam ser pensadas ao longo desse caminho. E aí nós temos exatamente uma das primeiras coisas que desponta na psicopedagogia, que são os recursos lúdicos, que são recursos onde nós vamos trabalhar de uma maneira lúdica o conhecimento que precisa ser passado. E aí muitas vezes nós vamos precisar lidar com questões manuais, com questões de dramatizações, aonde nós vamos gerando uma confiança nesse aluno para ele poder ir aprendendo aquele conhecimento. E aí nós precisamos entender que cada aluno ele vai necessitar de um olhar particular sobre isso. Lembrando que nós temos a questão dos hiperfocos, né? Alunos que têm hiperfocos. Focos em alguma questão, ou um desenho animado, ou algo que ele goste, e que isso pode ser trazido para a sala de aula e usado exatamente como um meio ali para desenvolver esse aluno dentro do conhecimento que a gente precisa que ele adquira em sala de aula, né? Isso tudo gerando o quê? Uma aprendizagem colaborativa. E aí é muito interessante entender que o que é cooperação? É a interação entre as partes. O professor, o aluno, e ali nós temos entre esses dois algo que precisa ser desvelado, conhecido. E esse processo é o que vai nos garantir que exatamente possa haver um aprendizado de qualidade com essa educação inclusiva. Porque o professor vai se preocupar com o aluno, mas por sua vez ele vai não só se preocupar, mas despertar no aluno o desejo dele colaborar, dele ser participativo, dele ter uma integração plena nesse processo de conhecimento. E isso é algo que não se dá apenas num assunto, apenas numa aula, mas isso é algo que vai tendo que ser desenvolvido como estratégia durante todo um ano letivo, todo o percurso de estudo desse aluno. E isso é algo que também precisa despertar no professor um interesse pela história do aluno, se ele está aprendendo, as estratégias que ele vai utilizar. Lembrando sempre que isso não acontece de maneira estanque, mas isso acontece dentro de todo um processo que a sala de aula está vivendo junto com os demais alunos que ali estão, né? E aí é interessante nós entendermos que a gente precisa respeitar aí os ritmos de aprendizagem de cada aluno. Cada aluno tem seu ritmo, cada um, mas especialmente os que precisam, né, clamam por essa educação inclusiva, eles necessitam de uma maneira especial, né, desse olhar e desse respeito sobre os ritmos, né, que eles vão conseguindo aprender e os estilos
que eles têm, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu foco, cada um tem uma maneira peculiar de aprender, e isso precisa ser levado assim em consideração, né? Por isso que a metodologia usada para a gente chegar a essas pistas foi exatamente olhar aquilo que nós já tínhamos aí de publicação e trazendo isso para uma discussão, perceber o quanto que nós ainda precisamos andar, né? O quanto que nós precisamos ainda desenvolver bastante estratégias, e aí sobretudo usando os recursos da psicopedagogia, que não seja só o professor criando por si só, mas usando toda aquela força de conhecimento da psicopedagogia, que vai sempre casar 3 elementos: a história desse aluno, a família desse aluno, como ele também se desenvolveu, quais são os traços que ele traz, mas especialmente levando em consideração o perfil da escola, né, o jeito de aprendizado, e aí em cima disso criando as estratégias para poder favorecer esse aluno com o seu aprendizado. E isso se dá de maneira, essas estratégias, como eu já disse, elas não vão se dar de maneira estanque, né? E elas vão propiciar várias coisas. Vamos citá-las aqui. Primeiro, o fortalecimento da relação entre o aluno e o conhecimento. É a primeira questão. Ele se sentir à vontade para aprender. Depois, o aumento da autoestima e da motivação, que é algo extremamente importante, na medida que ele sente confiança nesse processo e ele entende que ele está conseguindo captar aquilo que está sendo passado. A promoção, exatamente, né, da aprendizagem significativa. Então, não ser algo paralelo, mas ele está aprendendo o que realmente para aprender, dentro das condições que ele tem. E aí, claro, a melhoria desse clima escolar, dessa relação professor-aluno com esse conhecimento, com esse livro, com esse caderno, com essa atividade que ele vai fazer, né? E aí o incentivo exatamente de todos os professores e psicopedagogos nesse processo de conhecimento, que é exatamente de conduzir a partir da história do aluno, ele é um conhecimento maior, né? E aí, claro, as relações humanas, né, de inclusão, de escuta, de permitir que esse aluno se mostre nesse processo de conhecimento e não seja somente um aluno bancário, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter aí pelo menos 4 pontos que vão nos levar a uma conclusão dessa pesquisa. A valorização da diferença, extremamente importante para este tempo da nossa história, na questão da educação. O fortalecimento dos vínculos afetivos, então não é só mais um aluno, mas é o aluno com toda a sua carga histórica que se tem, sem fazer com que ele se sinta estranho nesse processo, mas incluso junto com os outros. A promoção da autonomia, esse é extremamente importante, ele vai criando, ele vai favorecendo, ele vai se tornando autor, né, de todo esse processo que está acontecendo com ele. E, sem sombra de dúvida, uma educação democrática e humanizadora, que é extremamente o ápice que nós queremos chegar de todo o processo aí psicopedagógico. Lembrando, por fim, que todo esse aspecto da psicopedagogia, isso ainda é muito novo na questão da educação. E todos os estudos, todo o empenho que se tem em desenvolver essas estratégias, ainda isso está em estudo. Por isso que aqui uma pequena parcela, uma pequena contribuição para todo esse aspecto aí da psicopedagogia no nível da aprendizagem, né? Os psicopedagogos, eles são, sem sombra de dúvida, pessoas fundamentais nesse processo do ensino-aprendizagem, porque cada vez mais a demanda de alunos aumenta, né, com necessidade de uma escolarização inclusiva, e aí eles estão para pensar essas estratégias, colaborar junto com os professores e as famílias, e sem sombra de dúvida, para dar resultados aí de qualidade nesse processo de ensino-aprendizagem. Agradeço essa participação, espero ter contribuído com vocês com esse momento de discussão, né, aqui acadêmica entre nós, e que possam vir outras e outras pesquisas alimentando mais e mais esse assunto. Obrigado.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.